Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. Como de costume, já vou pedindo para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o gostei e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam alcançar essa palavra. Boa noite, turma. Meu nome é José Ângelo e estamos aqui nesse podcast para a gente continuar o estudo sobre Nisso Cremos. E o tema de hoje é qual mesmo? É o Filho. Ah, sim. A gente vem estudando aí sobre vários temas, escrituras, a gente já falou sobre Trindade, e hoje a gente vai falar sobre um desses três da Trindade, que é o Filho, né? Exatamente. Eu acredito que é um dos três que a gente mais vê o mundo falando dele, né? Sim, com certeza. E para isso a gente trouxe duas pessoas muito especiais, né? Hoje está bem representado, né? Exatamente. Nós temos aqui o diretor de música da nossa igreja, Fábio. Boa noite a todos. Que ele já trabalhou em muitos ministérios nessa Sim, igreja sim. também, né? E temos a nossa querida Bárbara, que também já trabalhou em muitos ministérios. Hoje é uma das associadas à Está da na classe. ASA também, né? Exatamente, diretora da ASA dessa igreja. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Um prazer Boa noite. estar aqui. Pronto. Antes da gente começar, vamos orar. Bárbara, você pode fazer uma oração para a gente? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos gratos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de desfrutar das Tuas santas Escrituras e que nós possamos aqui, Senhor, colocar uma pontinha de interesse a mais nas pessoas que ouvirem, que elas possam, Senhor, mergulhar nesse mar infinito que é a Tua Palavra, que é o Teu conhecimento. Nos use, nos capacite, esteja conosco. É o que eu te peço, orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Antes da gente aprofundar de certa forma, eu gostaria de uma opinião pessoal de vocês sobre essa pessoa, Jesus Cristo. Quando vocês conheceram a Ele, aceitaram a Ele, hoje, como é que vocês podem falar de Jesus Cristo? O que é que vocês pensam de Jesus Cristo? De forma sucinta. O amigo inseparável, né? Aquela pessoa que deve estar conosco o tempo todo, que está conosco o tempo todo. Quando você está no meio da tempestade, no meio do olho do furacão, é a pessoa que está junto com você, né? A gente procura por tudo quanto é lugar, pessoas, amigos, quando na verdade Cristo está com a gente, nos acompanhando, nos protegendo o tempo todo. Então é aquele amigo especial, né, que faz parte da sua vida o tempo todo. Diferenciado. Bárbara? Eu acho que Jesus, para mim, ele é incontestável. Sabe uma coisa quando você não tem como contra-argumentar, não tem que argumentar com ninguém, porque ele é, e ponto. Na minha vida ele é. Hoje, quando eu estava dando uma lida no material, eu fiquei pensando sobre isso. Como pode algumas pessoas não acreditarem nele? Porque é tão tangível, é tão absoluto na minha vida e no meu cotidiano, nas minhas ações, que não dá para dizer assim, o que Jesus é, o que ele não é. Ele é tudo. Para mim, ele é absolutamente tudo. Sim, que lindo. E para começar, já entrando no nosso assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês sobre a encarnação de Deus. Por que Jesus Cristo ele veio em forma do homem? Por que ele teve que fazer isso? Esse sacrifício, né? Como é que a gente pode entender essa encarnação, né? Exatamente. Do Deus Filho, né? Quando a gente começa a pensar na encarnação do Deus Filho, você tem que começar lá do início, né, de quando tudo começou. Então, vem desde lá do Verbo, quando tudo se criou, quando tudo se fez. O Senhor Deus ele é incontestável com relação à sabedoria dele. E ele tinha conhecimento e noção de que um dia o pecado entraria no mundo, que um dia o pecado
ele iria existir, o homem talvez seguisse como um veio tudo, e teria que ter um plano para essa salvação, para salvar a criação, o plano de salvamento da criação. E aí é onde Jesus entra, né, como o voluntário, o amigo voluntário, para se sacrificar, né, tornando-se homem, porque vem a ideia de encarnar exatamente disso, né, tornar-se carne. Então, assim, ele vem não deixando de ser Deus, mas saindo um pouquinho da divindade, tornando-se homem para poder trabalhar dentro do plano da redenção ou do plano de salvação do ser humano, do mundo, da criação. Isso aí. Eu acho interessante. Fábio ele comentou aí sobre Jesus vir como homem. Ele se comportou como um ser humano aqui na Terra. Agora, eu acho muito impressionante quando a gente vê nas Escrituras e tudo que a gente aprende, de que Jesus ele não pecou, ele foi e é um exemplo para a gente de como viver um estilo de vida. Até por isso que arrastou um movimento, o cristianismo, né? E esse estilo de vida que a gente precisa ter. E eu queria entender de vocês como é que é ser semelhante a Jesus Cristo. Como é que é ser cristão? Como é que é ser um verdadeiro cristão? Então, né, eu gosto muito de fazer alguns paralelos, né, na Bíblia. Eu aprendi que é assim que a gente estuda a Bíblia, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E desde o Antigo Testamento, quando a gente vê as menções, né, das primeiras referências de Jesus em Isaías, na verdade são muitas, né, não são as primeiras, mas as que eu me recordo aqui mais prontamente. Então, que ele é a ovelha, que ele viria, que ele salvaria, que ele levaria sobre si as dores que não eram dele, os pecados que não eram dele. Na minha concepção, eu fico pensando isso, porque eu sei o que é dor, Fábio sabe o que é dor. Talvez a gente, como a gente sempre fala, eu não posso dizer que a minha dor é maior do que a de Fábio. São dores insuportáveis para mim, na minha dimensão e no meu universo, e que são insuportáveis para Fábio. E aí, nesse mesmo paralelo, nesse mesmo contexto, a gente pensa, essas dores que são insuportáveis para mim, são insuportáveis para Fábio, foram elas e muito mais as que Jesus levou. Imagine isso. As fadigas emocionais, as fadigas físicas, as necessidades emocionais que nós hoje em dia enfrentamos e são muitas. Tudo isso ele passou naquele momento ali que houve a ruptura com o Pai, que, né, a palavra de Deus nos mostra que ele teve esse elo rompido que nunca antes aconteceu. Não foi um pecado, não foi o meu dia mais difícil que ele levou ou mais fácil. Ele levou os piores, né? Ele levou tudo aquilo que me magoa e me machuca. Ele levou. E isso a gente muitas vezes não reflete e não medita o suficiente sobre isso. Então, quando o Ângelo pergunta sobre essa encarnação do Senhor e sobre ele ter levado esses fardos, eu fico pensando algumas vezes nos meus dias mais difíceis e como tem outras pessoas que têm dias infinitamente mais difíceis do que os meus. E foi isso que ele levou, né? Toda essa dor que a gente sofre, essas mazelas, e em um mundo que hoje a gente vê tanta coisa triste, tanta coisa assim, absurda aos nossos olhos, foi o pecado daquele indivíduo ali que ele levou. Você fala, não é possível, não é possível. Então, falando um pouquinho sobre coisas que a gente não consegue entender porque a nossa mente é muito finita, uma dessas está aí. Como Jesus pode ter levado pecados tão absurdos, coisas tão grotescas, que nós temos, infelizmente, o senso de julgamento, e a gente fala que aquilo ali merecia passar pelo pior, e Jesus levou.
Então, isso para mim é muito complexo e muito bonito de falar se alguém fez isso, né? Por mim. Eu não faria por ele, mas Jesus fez, né? E fez por todos nós. Uma coisa bem importante também de relembrar é que, assim, quando Cristo ele veio da natureza do primeiro homem. A natureza que Cristo tinha era a natureza de Adão, né? Porque o pecado ele entrou no mundo pela corrupção do primeiro homem, entendeu? Quando Cristo ele nasceu há muitos anos depois da criação do mundo, entendeu? Foi depois de muitos profetas terem dito sobre ele e ter se cumprido várias profecias a respeito do nascimento do Messias, né? Tem-se aquela ideia de que Jesus, feito um homem, entendeu? Ele estaria aqui para vencer o pecado, para mostrar que era possível, sim, você vencer o pecado, você vencer a tentação do inimigo, entendeu? Que foi o que fez o homem cair, né? Porque ele não conseguiu vencer a tentação. E assim, ele veio com a natureza, ele veio provar que é possível, entendeu? Vencer o pecado. Sabemos que nos dias de hoje, nós somos muito mais vulneráveis, entendeu? Porque a gente não tem a mesma natureza, ou não fomos feitos com a mesma natureza em que ele foi criado. Mas assim, a conquista dele por cada um de nós tornou acessível, entendeu? Porque antes só existia a graça, entendeu? Antes só existia a graça, porque já existia a graça. Quando Cristo veio e ele se tornou sacrifício por mim, por você e por todos, ele criou a ponte, entendeu? Aquele elo que ele se tornou a ponte de ligação entre o homem e Deus, que tinha se distanciado. Então, assim, quando você pergunta assim, a respeito de ser seguidor de Cristo, ser cristão, ser fácil, não é. Não é fácil ser cristão. Não é fácil você fugir das tentações e negar-se, entendeu? Como ele fez, entendeu? Porque assim, você vê que o amor foi tão grande que ele teve a oportunidade de negar. Ele teve a oportunidade de negar no jardim de Getsêmani. Ele poderia ter abandonado tudo aquilo, entendeu? E a humanidade teria toda se perdido. Mas ele, por amor a todos nós, ele fez o que? Ele continuou, entendeu? Ele carregou o fardo e sentiu o peso do pecado do mundo. E foi muito difícil. Eu lembro da mensagem do pastor na Semana Santa agora. Eu lembro que ele comentou que o fardo foi tão grande que ele suou sangue, né? O suor foi sangue, não foi quando bateram nele, quando não foi na cruz. Não foi na cruz, foi antes. Ele suou sangue antes em função do peso do pecado do mundo que estava nele. O estresse que estava pelo pecado do mundo que está sobre ele foi muito grande. E esse elo rompido com o Pai em função do pecado. Então, assim, ser cristão é fácil? Não. Não é fácil, mas é acessível. É possível. É possível. É uma escolha diária, é algo que é uma escolha que você faz exatamente todos os dias. Não, eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir o exemplo dele, eu quero continuar no exemplo dele, entendeu? Então, assim, por mais difícil que seja, é melhor estar com ele. E uma coisa interessante do que vocês falaram aí, né? Que nós como cristãos, nós como pequenos cristos, né? A gente não consegue entender esse amor, né? Porque mesmo a gente tentando ser igual a ele, a gente nunca vai conseguir, porque ele é o próprio amor, Deus é amor, não é isso? E como você introduziu aí, Fábio, sobre a morte de Cristo. Muitas vezes a gente romantiza muito a morte de Cristo. A gente não consegue entender como realmente foi, sabe? A dor que ele sentiu, né? Quando a gente estuda mais a fundo como foi, né, a questão quando ele foi chicoteado, que ali na ponta do chicote tinha um pedaço de metal
que quando batiam nas costas de Jesus, arrancava, né? Rasgava, a pele, rasgava. Então foi uma coisa bem dolorosa, até, né, na própria fixação dele na cruz, que era uma cruz que não era dele, né? Era de uma pessoa maior, né? De Barrabás, né? Era uma pessoa maior em estatura e tal. Então teve que deslocar o ombro de Jesus, né? Para ele ser colocado na cruz. E muita gente, né? Não consegue imaginar, né? Como realmente foi naquele dia. E em relação a isso, né? Como vocês, quando vocês vão testemunhar, quando vocês vão falar sobre Jesus, o que vocês sentem ao lembrar disso, né? Que, como vocês mesmos falaram, né? O pecado de vocês recaiu no Jesus. Como vocês se sentem ao falar disso? Sobre o sacrifício dele, né? Exatamente. Eu acho assim que nós, como leigos, né, Fábio? Pelo menos eu vou falar por mim, a gente tem... O Senhor, ele foi muito didático conosco, né? Ele, ciente da nossa incapacidade, de como nós somos pequenos, ele deixou a dramatização da salvação desde o início de uma maneira muito didática. Talvez para nós hoje, que temos esse acesso à Bíblia, seja até um pouco, né, fácil demais de entender, mas naquela época, quando os acontecimentos foram, a história da redenção, ela foi sendo discorrida, né, nos anos, nos séculos e etc e tal, eu fico pensando assim, cada pessoa, em cada época, teve a sua porção necessária para aquele período, e nós hoje temos toda a porção, né, inclusive com o espírito de profecia, os escritos de Ellen White, para que nós entendamos hoje, como nós hoje somos abençoados. Então, nessa dramatização da redenção, da história da redenção que o Senhor ele deixou para a gente consegue enxergar pontos assim que são necessários para nós hoje, além de ter uma visão completa da história e ver a concepção do mundo já contando com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, e até o momento que ele encarnou e que ele veio. E Isaías, voltando a ele fala muito bem disso, ele fala assim, não foi pelas suas culpas, pelos seus destempéres ou pelas as coisas que você acha que foi culpado, foi pelos pecados do mundo inteiro. Então, quando tem esses dias eu gosto muito de documentários, eu assisti um documentário que falava sobre o fenômeno que é romper vasos sanguíneos, microvasos sanguíneos, ao ponto que você está sobre um estresse tão profundo que o seu corpo ele começa a se dilacerar. Eu não conheço ninguém que passou por isso, né? Eu não sei de ninguém, assim, pessoas da nossa época ou antes de Jesus. Com certeza a ciência pode notificar outros casos, mas eu não conheço. E eu não consigo imaginar. Você consegue falar como é que é? Você tá... às vezes, a gente tem algumas crises de ansiedade, que quando você se coloca fora da situação, você fala, meu Deus, eu estava estressado por isso. E você começa a ter aqueles sintomas clássicos, né? Respiração rápida, mão suando, ansiedade, inquietação. Você começa a ter esses sintomas. Agora você imagina você ter um fenômeno que estoura seus vasos sanguíneos. E a gente não vai conseguir, pelo menos a minha mente não vai conseguir entender. Interessante, Bárbara, assim, que tudo que iria acontecer com ele, tudo que aconteceu com ele já estava prescrito, na verdade. Já tinha-se, os profetas já haviam dito como seria o Isaías exemplifica bastante como seria o sofrimento dele, entendeu? A necessidade do sofrimento na cruz, a necessidade de passar por tudo aquilo, porque assim, o povo quando foi para o deserto, Deus trouxe até eles o que é o sacrifício, né? A necessidade de um sacrifício para libertar do pecado, para libertar as pessoas dos pecados. E ali era escolhido o melhor cordeiro, o cordeiro mais puro, mais limpo, para ilustrar exatamente isso, como seria o sacrifício. E Cristo, ele veio exatamente como este cordeiro. Ele veio fazendo uma exemplificação clara, entendeu? Deste sacrifício que era feito naquela época e que agora seria por toda a humanidade. Você vê que no momento da morte de Cristo, né, os escritos de Ellen White, ela conta exatamente que o véu do templo ele se rasgou de cima a baixo.
Ele se rasgou de cima a baixo. Por quê? Porque não existia mais necessidade de sacrifício de animais. Não havia mais separação. Não havia mais separação entre homem e Deus, porque a cruz é a ponte. A cruz se tornou a ponte. E Cristo agora é a ponte entre o homem e Deus. Não havia mais separação. Então, assim, o sacrifício dele por cada um de nós, como o Bárbara colocou, né? Que eram nossos pecados, não eram os pecados dele, não eram os erros dele. E isso Isaías ele deixa bem exemplificado em Isaías 53, a partir do verso 4, ele coloca assim, ó: no entanto, era nosso sofrimento que ele estava carregando, era nossa dor que ele estava suportando. Entendeu? Ele não estava suportando o sofrimento dele. Não era uma culpa dele, era a dor que eu sinto hoje, era o meu pecado de hoje, você entendeu? Porque ele veio pelas pessoas que já passaram, pelas pessoas que estavam pela graça antes dele, aquelas pessoas que estavam antes dele, entendeu? Veio por estas, veio para aquelas pessoas que estavam na época dele, e veio para aqueles que estão pós ele, que somos nós. Pelas todas as pessoas que vieram pós-Cristo. Inclusive, ele orou até por nós no Getsemane. Por nós, Getsemane, por todas as nações, de todos os povos, de todos os tempos. Então, assim, esse sacrifício, essa fórmula é aquela coisa, é o verdadeiro Cordeiro de Deus, entendeu? Que veio tirar o pecado do mundo, que veio morrer e sacrificar por nós, você entendeu? É a melhor exemplificação do amor dele por cada um de nós. Você para hoje, quando você para e pensa hoje, você imagina no mundo caótico que a gente vive, algo semelhante a isso seria um pai ou uma mãe se sacrificar por um filho que está perdido nas drogas, ou que está devendo, ou que tem algum tipo de envolvimento em que ele vai perder a vida, e um pai se joga na frente, se sacrifica para morrer por este filho. É aquilo que mais chega perto, entendeu? De exemplificar o tamanho do amor que é, entendeu? E assim, de igual forma, a Bíblia conta, e o Espírito de Profecia também fala o quanto Deus também sofreu, que a vontade dele era de descer e acolher, entendeu? O seu filho, por todo o sofrimento que estava passando pela humanidade. Mas o amor que ele se dispôs, né? O sacrifício que ele se dispôs a ter, desde a criação até aquele momento, ele falou assim: não, nós vamos chegar até o final, porque nós amamos o homem mais do que tudo, em primeiro lugar. Ô Fábio, eu acho que é bem importante a gente falar sobre esse tema e trazer para os assuntos que são relacionados ao que a gente tem vivido. E falar sobre Jesus Cristo no mundo e nas notícias que a gente tem recebido, ele, além de ser, né, óbvio, porque a gente precisa pregar o amor, precisa trazer essa junção toda, mas isso aí que você falou e que eu já tinha dito um pouco antes, sobre a questão dele ser o libertador dos nossos pecados, e ele é o provedor do perdão, porque é muito difícil a gente pensar no contexto de perdão com as ações que nós temos visto ao nosso redor. Sim. Eu falo porque os assuntos eles reverberam e você pensa que hoje é o assunto da vez. Eu acho que, né, não precisa nem ser dito aqui. Só que se a gente parar aí para pegar 2 anos atrás, vão ser assuntos tão escarnecedores quanto o que agora a gente está tendo, né? Quanto essa questão aí do assassino, da chacina na creche, que foi uma coisa estarrecedora. Então, como a gente vai dizer de perdão para uma situação dessa? Não tem outra forma de trazer o âmbito para quem é pai. Eu não sou mãe, você não é pai, mas para quem é pai e é mãe, eu acredito que seja uma coisa assim, até um pouco uma historinha de criança, falar que existe perdão, eu perdoar uma pessoa que fez isso. Não, isso aí é fábula, isso aí é uma história, não existe, é impossível. Eu acho que muitas vezes, é claro que a gente, conhecendo Jesus, e por isso que eu trago essa história contextualizada através do perdão que Jesus ele veio nos dar. Porque muitas vezes a gente tem a gente cai na besteira de falar assim, não, mas
ele morreu pelo meu pecado, eu não matei, eu não roubei, né, não fiz nada que fosse maléfico assim ao próximo, então ok. Agora ele também morreu pelo pecado daquele rapazinho, daquele assassino, foi dele também. Então, trazer perdão, a gente chegar e falar assim, ó, e não sermos pessoas que são, como é que eu posso dizer, que são bitoladas, que têm uma mente fechada, fanáticos. Não podemos ser fanáticos, né? Falar, você tem que perdoar porque Jesus ele veio, e aí entra o contexto do amor de Deus e olhar pro outro com o olhar dele. Porque pelo nosso a gente não vai conseguir. Na verdade, quem possibilita o perdão é exatamente Jesus. Que é ele que possibilita o perdão. Porque assim, se a gente for olhar pelo nosso olhar carnal e pecador, porque nós somos carnais e pecadores, entendeu? O desejo que temos o tempo todo, por ser concebido em pecado, é mal, é vingar-se, é desejar que o outro pague com a mesma moeda. Mas quando Jesus veio, ele fala assim, dê o outro lado. Dê o outro lado, vamos saber. Sim. Paulo até fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse sim eu faço. A gente pode até pensar em fazer o bem, mas às vezes a gente não consegue. E o perdão é uma face dessa moeda. Jesus veio e o pecado que ele morreu não foi só pelas vezes que eu faço, que eu minto, pelas vezes que eu falo mal do meu colega. Não é só por esse pecado, é também por esse pecado. E por isso que é muito importante a gente contextualizar dentro da natureza de Jesus a face que ele mostra que foi por todos os pecados e não existe pecadinho e pecadão, né? É pecado e foi por os pecados seus e dele. Então, nesse momento, ser cristão é muito mais difícil. Pensar no contexto de um Jesus que morreu por mim, ótimo, mas eu nunca fiz nada de mal para prejudicar o meu próximo. Mas quando você pensa, ele também morreu por aquela pessoa, você fala, é um pouquinho mais difícil, né? Trazer para essa visão. Muito maior. Eu acho interessante. Vocês já falaram, eu ia falar um pouco sobre a redenção, o plano da redenção, mas vocês falaram bem aqui. Desde a origem, antes mesmo até da criação do Éden, a gente entende que houve um plano, foi traçado, e que na cruz houve-se ali a abertura para essa salvação eterna, essa graça abundante de Cristo. Mas a gente entende também que a pessoa de Jesus Cristo teve um papel não só na cruz, mas há também um papel na vinda dele. Eu queria que vocês comentassem sobre Jesus, a pessoa de Jesus Cristo e a vinda dele. A gente sabe que a Bíblia apresenta ele como o Rei dos Reis, e que há um reino de graça, de glória. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse segundo momento de Cristo. Deus ali nos presenteou o tempo todo. E um dos maiores presentes que Ele nos deu foi o livre-arbítrio, o direito de escolha. E assim, hoje na vida do cristão, você é aquela questão, você acreditar. Hoje um aluno meu fez um debate sobre crer, não crer, defendeu a fé, né? E eu achei assim, o ponto que ele tocou, entendeu? Porque assim, ele não é cristão, mas ele foi com tanta ênfase no estudo dele para explicar ou exemplificar o que seria a fé. Falou assim, olha, você não vê o vento, mas você sente ele se tocar. Entendeu? Você não vê Deus, mas você consegue sentir a presença dele na sua vida. Quando você aceita, você consegue sentir a presença dele na sua vida. É uma escolha você fazer. E assim, Cristo, ele morreu, assim como havia sido escrito que ele morreria, assim como havia sido profetizado que ele morreria, e também foi profetizado que ele ressuscitaria, que ele iria ressurgir e que ele dominaria as portas da morte e do inferno. Não é isso? E Cristo, ele se ascendeu ao céu, ele subiu de novo aos céus,
né, transformados com as marcas que os feriram, que ele foi ferido, porque ele é a pessoa, vai ver toda a transformação, mas ele vai viver e conviver a eternidade com as marcas, o sacrifício que ele fez por cada um de nós. E ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar para buscar. Entendeu? Mas como é que eu vou fazer para estar junto? Para estar junto nessa busca, para ir junto com ele, para estar entre o grupo daquelas pessoas que irão subir, serão transformadas, né? É só seguir umas regras, seguir algumas leis, trabalhar em cima de algum agendamento de doutrinas e padrões, tarefas diárias, adotar um padrão de roupa legal, ou não cortar meu cabelo, ou cortar. Como é que é isso? Como é que eu vou trabalhar essa questão? Ele deixou 2 lições muito especiais pra gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Certo? Quando nós temos a ideia de que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós passamos a ideia que nós estamos amando a Deus acima de qualquer coisa, entendeu? Nós vamos compreender a necessidade que nós temos do Criador em nossa vida. Então nós vamos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Tudo será permitido, tudo será concedido com a permissão de Deus. A gente conhece o desejo e a vontade de Deus na nossa vida. E quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo, entendeu? Se toda a humanidade seguisse esse conselho de amar o próximo como a ti mesmo, a gente não teria massacre, a gente não teria fome, a gente não teria miséria. Nós já viveríamos como se vivêssemos na Nova Jerusalém. E eu acredito que Jesus já teria voltado também, né? Já teria voltado, porque já teria se cumprido aquilo, a promessa. Entendeu? Porque assim, nós precisamos realmente amar o próximo. Quando você pensa em amar o próximo, você se prepara exatamente para viver na eternidade com Cristo. E ele promete exatamente para essas pessoas, ele quando ele se ascendeu ao céu, ele falou aos discípulos e às pessoas que estavam ali que não parassem olhando somente para o céu, porque o mesmo Deus que subiu irá retornar para nos buscar, irá vir nos buscar, não só a mim, como a todos aqueles que aceitarem, porque aceitarem a verdade da palavra, aceitarem a verdade de Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, aceitarem o seu sacrifício na cruz como sendo para Ele também, para a remissão dos seus pecados, entendeu? Aceitar que Ele é um pecador e que Cristo se sacrificou por Ele, e assim também para todas as outras pessoas que morreram, acreditando nessa fé, acreditando em Cristo, lutando por pregar essa verdade, tantos mártires que são mencionados na Bíblia e que a história nos conta a partir deles, que sofreram em nome de Cristo. E Ele vai vir um dia buscar todos esses, resgatar todos esses para uma vida eterna. Porque assim, dentro do plano da redenção, não poderia finalizar na cruz. Não poderia se findar na cruz. Ele veio, morreu, se findou. Nós temos direito à salvação. E essa salvação representa o quê? O que representa essa salvação? É a vida que Cristo, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele tinha exatamente preparado e idealizado para todos nós, né? Que é uma vida eterna nas mansões celestiais. Ô Fábio, só completando e trazendo uma outra visão, né? Sendo um pouquinho, pensando no outro lado, porque a gente sabe e a gente crê que esse podcast vai alcançar muitas pessoas. Amém. Isso aí que você contou, que é a história da palavra do Senhor e a história da redenção que nós acreditamos, né? Com tudo que nós temos, ela é uma história tão boa, mas ela é tão boa que eu entendo as pessoas que não acreditam nela. Sabe aquela história que você ouve, que você fala assim, tá bom demais, isso aqui é bom demais pra ser verdade. Porque você vem um Deus, um ser superior, e te fala assim, ó, ame o teu próximo como a ti mesmo.
Se você não acreditar em nada, e hoje há muitas pessoas que falam, né, que não acreditam, você fala assim, realmente, esse é um princípio de bom convívio, de bom relacionamento. Eu não vou tomar isso de Fábio, porque eu também não quero que Fábio tome o meu. É uma história tão boa, tão boa. E aí eles trazem como argumento que esse princípio, ele é inerente ao nosso caráter como ser humano. E aí vem a palavra de Deus e fala, não, o que é inerente ao seu caráter é fazer o mal. E aí a gente vê tantos acontecimentos e você fala, pera ainda, realmente, nossa tendência, ela é má. Vem um Deus e ele fala, ame ao Criador de todas as coisas. Por que a gente amaria o Criador de todas as coisas? Porque ele que fez. É como se a gente tivesse o mínimo de... Ele não pede nem que você tenha fé. Ele só fala assim, tenha bom senso. Porque o bom senso diz que quando a gente tem um item novo, você vai ler o manual dele para você saber o que você vai fazer com ele, não se ferir. Isso é bom senso. Isso não é fé. Então, Deus, ele vem e fala assim, tá aqui o meu manual e só leia ele para você não se machucar. Só isso que eu quero. E aí a gente fala assim, não, essa história é boa demais. Eu acho que eu não entendo quem tem essa linha de pensamento, porém, quando você fala, é aquela história, se alguém chegar e falar assim, toma aqui essa mala de dinheiro e vai resolver isso, tem quanto você precisar, e é infinito, é o testamento de Elon Musk. Você chega e fala assim, rapaz, isso aqui tá bom demais, isso é verdade. E a palavra de Deus, ela chega a esse ponto, como eu disse, ele é tão didático com a gente, e ele é tão amoroso, que você fala, não, isso aqui é bom demais. Só que nós seres humanos limitados e incapazes, a gente fala assim, não, tem alguma coisa aí, ele vai me pedir alguma coisa em troca. Só que a graça é isso, é não, como você disse, é não ter que cortar ou cortar o cabelo para você alcançar. Não é isso que vai fazer você alcançar. É simplesmente você amar a ele e você entender que ele só quer o seu amor e a sua fé. Só isso. Ele não quer que você siga leis absurdas, ele não quer seu extremismo, ele só quer que você ame a ele. E quando você ama a ele, você começa a seguir, se desenvolver pelos próprios caminhos que ele nos dá, que são perfeitos. Naturalmente. É natural. Você consegue fazer naturalmente as coisas, você consegue servi-lo, ou você consegue os pontos. Isso, os pontos que são perfeitos. Que são perfeitos. Entendeu? A partir do momento que você trabalha com amor. Isso. É o amor. E aí eu venho, Bárbara, na sua palavra com relação a isso, porque assim, é necessário um encontro. Sim. Você entendeu? Sim. É assim, tem uma música que fala do primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-te contigo, Senhor. Porque assim, é como você encontra o seu primeiro amor. Uhum. Quando você nasce com o seu primeiro amor. É algo que é sobrenatural. Sim. Você entendeu? O seu encontro com Cristo, o seu renascer com Cristo. Porque assim, eu posso, como existe muito, a gente sabe que não são perfeitos, a gente sabe que existe muitos charlatões por aí que aproveitam da boa fé das pessoas para apresentar um Cristo que ele crê de uma maneira superficial. Entendeu? Que é apresentar um Cristo que ele trata de uma maneira especial, porque ele quer aumentar os lucros dele, porque ele quer ganhar ou algo do tipo. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando você cria um encontro verdadeiro, de amor, quando você é transformado pelo amor de Cristo, a história é diferente. Você mostra às pessoas Jesus porque você quer que aquelas pessoas consigam vivenciar um pouquinho daquilo que você vive, daquilo que você experimentou, daquele amor que você sentiu. Ô, gente, tanto o Fábio quanto o Bárbara falaram muito aí, né, sobre o amor ao próximo, né, o amor a Deus, né, e o amor também de Deus para conosco, né? Agora, como explicar como a Bárbara falou aí, né, dos massacres que estão acontecendo e tal, como explicar para um pai que acabou de ter sua filha ali, né, morta, né, ou então um pai que acabou de ter sua filha estuprada, não sei, como explicar para essas pessoas sobre o amor de Deus, um Deus que pode tudo, né, é onipotente, mas que de certa forma permite que essas coisas aconteçam.
Quando meu sobrinho morreu, tem 5 anos, acho que há 5 anos mais ou menos, eu lembro que minha irmã, a Edmeia, virou para minha outra irmã, a mãe de Lucas, falou assim: ó, Eliane, orem pelos assassinos do seu filho. Tente não criar ódio, tente não ter raiva, entendeu? Tente perdoar os assassinos de seu filho. Ore por eles. Porque existe sofrimento dos dois lados. O sofrimento vai acontecer dos dois lados. Tanto da família que perdeu, quanto daqueles que estão perdidos do outro lado. Só não sabem que estão perdidos. E assim, existe Cristo, ele quando ele subiu, ele deixou de presente para a gente, deixou como presente para toda a humanidade o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence essas pessoas. O nosso papel aqui de anunciar Jesus, de falar de Jesus, de falar do perdão, de falar de tudo isso, é muito importante. Porém, é a semente que é plantada. Quem vai fazer florescer, quem vai fazer com que se transforme, que nasça realmente o perdão e o amor no coração de uma mãe que perdeu o filho, de um pai que viu seu filho ser bruscamente assassinado por uma pessoa maldosa, é realmente o poder do Espírito Santo. É verdade. Eu acho que, de maneira um pouco mais racional, a pergunta que o Rodrigo fez, a gente pensar assim, que muitas vezes a gente gostaria mesmo que Deus intervisse no nosso livre-arbítrio, né? Esse é um dos momentos. Mas ele não é homem para que volte atrás. Então ele falou, é o livre-arbítrio. Infelizmente as pessoas usam isso da pior maneira possível. É até cruel você pensar que existe um Deus que poderia impedir e ele não impediu nesse caso. E essa situação ela é simplesmente por quê? Porque nós escolhemos o pecado. Porque nós optamos por transgredir, porque eu estando lá, eu faria a mesma coisa, eu iria desobedecer a Deus. E isso que a gente vive é a forma que ele tem para falar assim, eu quero voltar logo, eu não quero mais que vocês vivam isso, eu não quero mais que vocês passem por isso. Então é falar, como o Fábio falou, é utilizar esses momentos de tamanha dor, tamanho desespero para trazer esperança, para trazer o amor dele, para trazer o perdão dele e dizer assim, olha, vai passar, você precisa só confiar, porque nesse momento não há palavra que console. Então a gente planta a semente do amor, de que o Senhor ele ainda não, ele sempre estará orquestrando o universo e no momento preciso ele vai voltar e vai redimir essa dor que a gente sente. Queria lembrar, né, importante, só um instantinho, lembrar que da mesma forma que Jesus está lutando para salvar o inimigo, ele luta para fazer você perder. Entendeu? E assim, imagine a situação nessas famílias, né, em tudo que eles passaram, em tudo que eles vivenciaram. A intenção não era fazer somente o agressor se perder, mas não, as famílias também. Porque a partir do momento que não perdoa, que não há perdão, que há rancor, que há raiva, sentimentos de vingança, isso nos afasta do Senhor. Então, assim, o objetivo do inimigo é desestabilizar o grupo todo. A nós que assistimos essas coisas. Até um terceiro. Até um terceiro que assiste, a gente vê hoje. Você vê que hoje, essa semana toda, a gente passou uma semana toda recebendo pais preocupados com segurança. Foi o assunto da semana. Entendeu? É segurança, o que vocês estão fazendo com relação a quê? Porque as pessoas estão vendo
todo esse noticiário em torno de um terror que é formado, que o inimigo, ele arquitetou para quê? Para desestruturar as pessoas. Então tem muitas pessoas aí com raiva, muitas pessoas com ódio, muitas pessoas desejando mal, querendo vingança, você entendeu? Querendo que a justiça humana ela seja feita de uma forma mais maciça e dura, entendeu? Com relação aos indivíduos. Quando na verdade Deus nos prega que nós devemos orar pelos nossos inimigos, devemos perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos fizeram mal. E assim, é cada vez mais difícil. Você vê que nos dias de hoje se torna cada vez mais difícil, porque é revoltante certas situações, mas existe uma necessidade de perdão, de você abraçar e você ainda falar assim, olha, você errou, eu sei que você cometeu um crime muito grave, mas ainda tem oportunidade para você ainda tem oportunidade de salvação. Existe uma pessoa que consegue transformar a sua vida e o seu coração, que é Jesus. Amém. Amém. A gente já está caminhando para um fim do nosso podcast, mas eu gostaria que vocês fizessem um convite para os que estão assistindo agora. Nós falamos sobre Jesus Cristo. Eu sei que cada um de vocês, nós aqui, em um momento da nossa vida, a gente conheceu a Cristo, aceitou a Cristo e Ele está em nossa vida. Amém? Amém. Mas eu gostaria que vocês convidassem outras pessoas, através desse e-mail que a gente está tendo aqui, a conhecer a Cristo. Vale a pena conhecer Jesus? Por quê? Sucintamente. Exatamente. Como nós falamos no início, Jesus é tudo, sabe? Se você procura felicidade, a felicidade está nele. Se você procura a cura através dele, você vai encontrar a cura. Se você procura tratar da sua mente através dele, que vai tratar da sua mente. Qualquer coisa que você procura nas suas necessidades diárias e humanas, é Jesus que vai cuidar de você, Jesus que vai tratar com você. E é o melhor amigo que você pode ter. Se você ainda não encontrou com Jesus ou deseja encontrar alguém especial, entendeu? Eu acho que essa pessoa especial é Cristo. Ele pode transformar a sua vida, se você, de uma maneira espetacular. Entendeu? Eu acho que Ele fez isso em nossa vida. Ele nos transformou um dia, nos trouxe para cá um dia. E assim, Ele tem muitas pessoas aí para resgatar e para trazer também para perto dele. O pastor falou semana passada, né? Se a gente está no barco, o barco vai ter tempestade. Vai entrar água, mas pode precisar de uma coisa. Com Jesus dentro do barco, o barco não vai afundar. Amém. Fábio, ele é uma pessoa mais emotiva e mais sentimental que eu. E eu gostaria de dizer só uma coisa, de maneira muito objetiva e muito lógica, porque o amor a Deus e a escolha dele, ela é também muito racional e muito lógica. Tem momentos que você, de fato, questiona. E como em uma fração de segundos, o Senhor, quando você está com uma comunhão com Ele, Ele vem e te fala, eu sou a resposta. E mesmo quando a gente acha que não é bem assim, Ele é a resposta. Então, todos os dias, quando eu acordo, hoje eu escolho obedecer a Deus. E todos os dias mesmo eu tenho que escolher, eu tenho que me dedicar a falar, não, Senhor, hoje vai ser mais um dia que eu vou passar junto com o Senhor. Naquele momento ali, não é como se viesse literalmente, pessoal, que estava vindo aí de casa, não é brincadeira, literalmente vem a certeza, a convicção, a paz, que vai te dar estabilidade. E eu falo que um dos grandes motivos que eu me apego ao Senhor não é porque eu não vou ter luta, é porque eu vou ter estabilidade, a certeza de que vai dar certo. Não na minha maneira, não no meu tempo, não sem lágrimas, mas vai dar certo. Então, eu escolho sempre voltar aonde eu estava e para onde eu estou e aonde eu sei que o Senhor pode me levar. E todo dia eu escolho Ele. Então, nesse momento,
eu digo que com a razão, com o senso de convicção, não tem uma escolha melhor. Quem ainda não passou por isso, passe. E às vezes, amigo, a gente não está com ânimo, né? A gente não está com a disposição, a motivação, o espírito de consagração. Só que naquele momento a gente só precisa falar, eu te escolho hoje também. E Eu pronto. escolho Deus. Faz toda a Eu diferença. escolho ser. Amém. Amém. E eu acredito que esse recado de vocês aqui não foi apenas para aqueles que não escolheram ainda, mas daqueles que já escolheram, mas tipo assim, não tem Jesus como o principal exemplo, porque ele tem que ser o principal exemplo. Assim como o Fábio falou, ele veio como humano, né? Ele mostrou que a gente é capaz, né, de passar pelas dificuldades e tal. Bárbara falou também no começo que ela não consegue entender aquelas pessoas que não acreditam nele, né? Eu também não consigo entender, porque hoje até a ciência comprova que Jesus existiu, né? Então, que essas pessoas possam ver quem foi Jesus, né? Como ele deixou o trono, né? Deixou de ser Deus para vir, né? Viver como homem e que realmente possa aceitar ele em suas vidas. E eu gostaria que Fábio, para encerrar a nossa conversa, fizesse uma oração. Oremos, pois. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Deus, ó Pai, que essa mensagem que foi dita, tudo que foi falado, venha de encontro ao coração de cada alma que está assistindo esse podcast, de cada coração, cada vida, que muitas famílias possam ser transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Nós te agradecemos constantemente por estar ao nosso lado e abençoe ricamente, Pai, todos aqueles que estão fazendo esse trabalho maravilhoso de anunciar às pessoas que necessitam. Seja conosco, nós te pedimos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Agradeço a vocês, a Fábio e a Bárbara, por estarem aqui entre a gente nesse momento, e agradeço ao pessoal de casa que estão conectados aqui. A gente já deixa aquele nosso convite, aquele nosso pedido para curtir, comentar, compartilhar, Ativar o sininho. ativar o sininho. É isso aí. Se inscrever. E se inscrever no canal também. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, foi um prazer. E só lembrando que voltaremos na semana que vem com mais um tema, né? E convide aquele seu amigo, aquele seu irmão, para que possamos continuar entendendo o porquê nisso cremos.